Aproveitando esse assunto, como que você viu a chegada do Samir Chald? Você que é o cara que cobriu, né, CBF e que ele veio, né, nessa conjuntura de um cara absolutamente desconhecido, de uma federação nanica. Nitidamente tem alguém ali bancando isso, uma série de conchavos e cabe aí às pessoas fazerem as ligações, mas fato é que publicamente mexeu um pouco os pauzinhos, me parece agora uma CBF um pouco mais preocupada com a imagem e com resolver problemas que são até fáceis de serem resolvidos, principalmente para quem tem, como informou o Capello outro dia, uma conta de um caixa de 2,4 bi investido. Então, como é que você viu essa chegada e a comunicação do Samir? E o quanto você acha que isso vai ajudar a evoluir o futebol brasileiro? Ou você só acha cortina de fumaça, é mais do mesmo e essa galera, a gente não vai ver uma evolução tão grande? Cara, eu nem quero falar de cortina de fumaça, porque uma coisa que eu sempre penso assim fazer jornalismo, cobrir, acompanhar e dar opinião, os dois ao mesmo tempo, tem uma linha muito tênue aí para você não errar. Assim, eu não quero falar que é cortina de fumaça, que tem isso, que tem aquilo, porque eu quero que o dia que eu fale isso seja verdade, seja concreto, a pessoa que esteja me ouvindo fale para o Pedro Ivo que acompanha lá falou que é isso, então deve ser. Eu, por enquanto, não posso falar nada disso. O que eu posso falar, para as pessoas tentarem entender, o grupo que toca a CBF hoje é o mesmo grupo que tocava na época do Edinaldo. Quem manda na CBF é o grupo de federações. As federações mandam na CBF. As federações decidiram tirar o Rogério Caboclo por um assédio. O apelo popular de que não se pode tolerar um presidente que assede alguém, ainda bem, tirou o Rogério Caboclo. Mas se não tivesse o apoio das federações, não tiraria. As federações colocaram o Edinaldo no poder. As federações tiraram o Edinaldo do poder. As federações colocaram o Samir Chald no poder. E se ele não andar na linha com as federações, ele pode ser tirado por algum motivo que isso aí você arranja. É um desgaste político, sabe? É uma pressão que se torna insustentável internamente, é alguma brecha jurídica que você derruba. Mas o que eu posso falar essas pessoas que estão lá hoje com o Samir, a agenda do Samir, desde que ele assume, ela é muito clara. Ele quer tocar o fair play financeiro, ele quer reduzir os estaduais, ele quer falar com o público mais diretamente, ele quer sinalizar que ele está tentando fazer alguma coisa, ele quer mudar o VAR. Onde a turma está reclamando, ele está tentando atacar. Impedimento automático. Né? Então, assim, eu preciso pelo menos considerar o que esse novo presidente está fazendo. Considerar o que esse novo presidente está fazendo. A agenda que esse grupo está tentando colocar agora. Porque tudo isso era um desejo desde que o Edinaldo estava lá. Só que esse mesmo grupo não trabalhava com o Edinaldo. Era difícil trabalhar. Tudo que a gente ouve conversando com muita gente da CBF é que era difícil trabalhar com o Edinaldo. O Edinaldo decidia, desde a compra do papel higiênico, do banheiro, da recepção, até o contrato bilionário de TV, ou dos jogos da seleção, ou logística de Copa do Mundo. Ele era centralizador. Muito, muito. Mas não é que ele era centralizador e era um baita gestor e sabia o que estava fazendo. Era um cara limitado, com limitações. O Edinaldo nunca foi um dirigente esportivo, ele foi um presidente de federação da Bahia, de muito tempo da Bahia. Você sai de um caixa de 30 milhões para cuidar de um caixa de 2 bilhões. Você sai de uma federação, de um estadual, para cuidar de uma confederação de muita coisa, seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa do Brasil, brasileiro, calendário, tudo. Ele nunca teve uma expertise disso e ele senta na cadeira. Quando ele senta na cadeira, assusta. Ele é um cara muito desconfiado, então ele começa a tomar tudo para ele. No começo, porque ele é desconfiado, não confia em ninguém. Depois, porque ele gostou do poder também e queria se perpetuar. Porque aí tentou fazer que o primeiro mandato tampão não fosse considerado, para ter mais 2 reeleições, já queria ficar até 2030 e tanto. Ou seja, ele gostou do poder. Ele começou a trabalhar mais pelo poder do que pelo futebol. E sempre foi assim na CBF. E o Samir, pelo que parece, ele começa a trabalhar mais pelo futebol do que pelo poder. Até quando vai isso? A gente vai precisar ver. Mas é que me parece um pouco contraditório. Claro que é. Não, eu vou concluir, acho tudo contraditório. Mas, por exemplo, são situações emblemáticas e tal, todo mundo muito de saco cheio. No dia seguinte, a queda do Edinaldo, você já tinha um grupo de federações para fazer o nome do Samir. Ou seja, eles já estavam pensando naquilo ali. Sabe? Tudo no Edinaldo incomodava essa galera, uma coisa muito emblemática. Por que o Samir?
Então, vamos chegar lá. E aí chegamos ali no momento, era tudo até meio folclórico, pitoresco, e se incomodavam tanto com o Edinaldo que uma das primeiras medidas quando o Samir assume é trocar a cadeira da sala da presidência. Não queriam nada do Edinaldo ali, até a cadeira que ele sentava trocaram, compraram outra. Então assim, ele já estava com uma certa bronca. Aí você fala, mas por que o Samir? Nunca ouvi falar do Samir. Sim. Se reúne um grupo de 19 federações para, de início, brecar a ideia do Reinaldo ser candidato. Sim. Porque o Reinaldo, esse grupo de muitas federações... Reinaldo Carneiro Basso, para Reinaldo quem não sabe, é Carneiro Basso, presidente da Federação Paulista. O Reinaldo ser presidente da CBF, para ele, seria esvaziar as outras federações que têm um peso menor no cenário do futebol brasileiro. Então, já existia uma celeuma antiga, o contato já não era dos melhores, então nós não queremos o Reinaldo. Então a gente precisa se movimentar rápido para fazer uma eleição rápida para ter o nosso candidato. Quem é o nosso candidato? E é um grupo de pessoas de mais idade que comandam as suas federações, assim como o pai do Samir, há 20 anos, 15 anos, 30 Não tem anos, influência do Gilmar 40 Mendes. anos. Vou chegar. E esse grupo de federações vira e fala, quem a gente tem aqui para apresentar como sendo algo novo? Uma das lideranças que surge é o Ricardo, do Pará, o Samir, de Roraima, porque são figuras de menos idade, que podem representar uma renovação. Figuras de menos idade, menos tempo de mandato, podem sinalizar algo menos viciado. Mas eles já são desse grupo também, porque o pai do Samir é desse grupo de muitas federações. Aí acabam escolhendo entre o Ricardo ali, sabe? O Samir acaba escolhendo o Samir, que não tinha nem tomado posse ainda na Federação de Roraima. O pai é presidente há mais de 40 anos, ele já tinha sido eleito para o mandato que começa em 2027, mas ele ainda não tinha tomado posse. Mas era uma figura que poderia simbolizar o novo. Aí você perguntou do Gilmar Mendes. É através de uma canetada do Gilmar, uma decisão do Gilmar, que você não decide pela saída do Edinaldo, né, mas que você referenda uma decisão da Justiça do Rio. A Justiça do Rio afastou o Edinaldo. Caminho judicial, quem pode derrubar uma decisão do TJ do Rio é Brasília. O Gilmar não derrubou essa decisão. Então o Gilmar deixou aberto, para entrar o Gilmar deixou aberto o caminho, o STF não invalidou a decisão do TJ do Rio. Então o Edinaldo caiu. E nesse ato ali, é aquela história, depois que você cai da cadeira, voltar é difícil. É difícil. Ou você trabalha muito nos bastidores, como o Edinaldo trabalhou na virada de 23 para 24, e trabalhou gastando dinheiro, porque isso aí é notícia, gastando dinheiro. Caixa da CBF financiando grandes escritórios, grandes bancas de Brasília para reverter a decisão e reverteu. Mas agora você perdeu o apoio, você desidratou, você não tem mais acesso ao caixa, você não tem dinheiro, você não tem barganha, você não tem apoio político, você não conseguiu liminar no STF para derrubar a decisão do TJ do Rio. E o tempo passou. A eleição aconteceu, o Samir sentou na cadeira, você morreu politicamente. Qual é a pressa que o Gilmar tem para julgar isso se a coisa está andando? Aí é aí que entra o Gilmar. O Gilmar, a decisão ainda está correndo. Ainda tem aqui, todo dia recebo notificação do STF, ADI 7580, tramitou. O Edinaldo tem chance de voltar? Não. Juridicamente, se o processo andar? O Edinaldo ele não tem chance de voltar juridicamente, porque você teria que voltar a muitas casas de algo que já aconteceu, e politicamente quem vai comprar esse desgaste? Porque o novo presidente já está aí tocando um monte de mudança. Então você está tratando de algo que a imprensa cobre, a sociedade acompanha. Pô, a cena dele apresentando o Ancelotti lá foi constrangedora. E outra coisa, o Edinaldo largou o processo. O Edinaldo, os advogados que representavam entregaram procuração, ele desistiu de algumas causas, ele largou também o processo no meio do caminho. Politicamente, ele também... Ele desistiu. Ele politicamente aceitou a derrota. Entendeu? Ele sumiu. Você viu alguma entrevista do Edinaldo? Você viu alguma carta dele? Você viu alguma nota oficial? Um cara que dizia que tanto queria revolucionar o futebol brasileiro? Nada. E aí, assim, mas Ele entendeu que ele perdeu. Quem o sustentava, que eram as federações, o Gilmar, não, quem sustenta o Edinaldo são as federações. As federações largaram a mão dele e abraçaram o Samir. Esse grupo de 19 federações lança o Samir. Cara, mas aí... Quero novo. isso que eu De onde veio o Samir? isso que eu não entendo, cara. O processo viciado, o vício do futebol brasileiro permite isso. Não, mas... Quem manda são as 27 federações. Mas, Ele não Pedro, aumentou o salário dos caras? Como que... Ele quem? E ele... O Edinaldo? Vamos Não, lá. aumentou. Então, mas aí que tá. Porque assim, meu ponto é... A minha contradição tá. Tem algumas contradições aí a também. gente cresceu ouvindo dizer que as federações eram elas quem brigavam por maiores estaduais e que elas faturavam mais e que isso era importante para elas, e o cara era 4. Beleza. Aí, o Edinaldo não falava nada disso aí. Não falava uma palavra de diminuir data de estadual. Além de tudo,
ele aumenta 300% o salário dos presidentes de federação. 330%. E toma um golpe dos próprios E caras. aí ele toma um golpe dos próprios caras para entrar um cara que quer diminuir O estadual. que é a menina dos olhos das federações. Como que foram as federações que fizeram esse movimento, então, contra si mesmas? O Samir entra. Ele toma posse. Primeira entrevista dele, ele já fala do calendário. Ele já fala que vai reduzir o calendário. Aí a gente tem que tentar entender alguns movimentos do Samir. Essa primeira declaração dele de que ele vai reduzir os calendários, ele ainda não tinha o apoio do colegiado inteiro. Foi uma decisão dele. Por que é uma decisão do Samir? Porque ele gosta muito de futebol? Porque ele quer mudar o futebol brasileiro? Ele precisava fazer um primeiro gesto. Estou falando aqui de cenário político. O futebol é política. Ele precisava fazer um primeiro aceno político. As pessoas não o conheciam. E todo o debate em torno do Samir, quem é esse cara aí? O pai dele é presidente há 40 anos, veio de Roraima. Quem é esse cara? Ele precisava fazer um primeiro gesto para ser bem aceito na opinião pública. O primeiro gesto dele foi: eu vou tentar reduzir os estaduais. Você para e pensa: opa, primeira vez que estou falando disso. Então ele cumpre o primeiro objetivo dele, bem assessorado, bem instruído. Se sentaram lá numa mesa, assessores políticos, advogados, assessores, e falaram: vamos fazer esse primeiro gesto? Se é político, se é efetivo, se é técnico, se é por gostar de futebol ou não, vamos saber com o tempo. Mas ele faz um primeiro movimento. E ele começa a ter uma primeira recepção. O problema é o VAR. Eu vou colocar o semiautomático. Segundo movimento. O problema é o fair play financeiro. Eu vou instituir o fair play financeiro. Terceiro movimento. Eu não contratei o Ancelotti, mas eu vou manter. Outro movimento. Ele, pelo menos, ele está tentando fazer uma agenda Positiva. Sim. Mas esse cara aí, eu preciso ter base para falar que ele não presta ou que ele não vai prestar. E precisa-se de muito pouco para você ser bem sucedido na CBF hoje. Muito pouco. Se você completar o mandato, você já é melhor que todos os outros. Se você não assediar ninguém, você já é melhor que algum. Se você não for destituído porque entrou em esquema de flagrante, você já é melhor que o outro. Então, assim, ele está entendendo isso. É um cara novo. A gente conheceu o Samir esse ano de forma, prática. Os contatos, aí eu vou falar por mim, os contatos que eu tive com o Samir, ele me pareceu ser muito preocupado em fazer a coisa dar certo, porque a cara dele está ali agora. É um cara que ouve muito. Ele quer ouvir, ele quer falar. Eu tive com o Samir a última vez no Mundial de Clubes, ele estava lá para a final. A gente sentou para tomar um café, para bater papo, e você fala, ele ouve, trocamos ideia rápida. Eu falei: mas isso aí vai acontecer? Não vai acontecer. Tem um planejamento. E tudo muito bem pensado, organograma, porque a gente vai avisar isso em setembro, a gente quer soltar isso em outubro, o nosso plano é tal, a gente quer fazer assim, a gente quer... Ele estava ali falando disso, ele não estava ali falando de aumentar salário, não sei o que, até porque o tal do aumentar salário, o salário existe desde que o mundo é mundo, de presidente de federação. Existe o PAF, né, porque é o Programa de Aceleração das Federações, Programa de Apoio às Federações é o PAF. A federação recebe, na sua pessoa jurídica, uma verba da pessoa jurídica da CBF, e existe a remuneração à pessoa física do presidente pelos serviços prestados ao futebol brasileiro. Já foi de 20 mil, passou para 50 mil no momento de crise com o Edinaldo, passou para 70 mil em outro momento de crise com o Edinaldo, e passou para 90 mil em outro momento de crise com o Edinaldo. Tem crise e aumento de salário, tem crise e aumento de salário. Era assim que a CBF girava. Eu posso falar a informação que eu tenho. A informação que eu tenho não é que foi 215 mil, é que chegou a 90 mil. Tinha gente que recebia 150? Tinha. Tinha gente que recebia 200? Tinha. Gente que estava mais tempo, gente que era vice-presidente acumulava salário, gente que tinha cargo em comissão, e sim, se cria isso para aumentar salário. Tinha cargo em comissão aqui, recebia 130, tinha cargo em comissão ali, recebia 150. O Ricardo da Baiana, que é mais ligado ao Edinaldo, tinha uma remuneração maior que o presidente que não era tão ligado ao Edinaldo. O Reinaldo tem um peso maior, tinha uma remuneração maior. O outro, que era vice-presidente, tinha uma remuneração maior porque era vice-presidente. A Michele, que é da Paraíba, mas tinha um destaque, tinha uma outra comissão. Então, tinha isso. Você ia, né, casando salário aqui e ali. Tinha gente que batia 200 mil, tinha gente que ficava em 90 mil. Tinha presidente de federação que ligava pra gente e falava: Pedro, você tem uma planilha aí que tem alguém recebendo 215 mil? Porque eu não tô recebendo. Aí eu quero saber. Isso aconteceu. Não tenho. Não, porque eu tô recebendo 90 e fulano me falou que tá recebendo 90. Se ele tá recebendo 150 e eu não sei, eu vou lá cobrar 150. Porque é assim que a banda toca. House of Cards Brasil. Sim, muito. E é assim... E aí, a preocupação do Edinaldo era tão grande se manter no poder que ele não falava de futebol. O Samir, o momento é de estabilidade política, então ele agora está pensando na agenda do futebol, porque ele precisa também passar uma imagem que ele está fazendo uma coisa acontecer. E hoje, a gente vai debater, mas o cara veio de Roraima, o mesmo grupo estava lá antes, mas quem é esse cara? A gente vai debater tudo isso, só que a gente não vai ter como ir contra o que está tentando ser feito. Claro. Vai acontecer, se não vai... O
cara tá tentando. Falou-se até de pode? Série E, pô. Falou-se até nisso. Sabe por quê? Porque ele veio de lá. Ele sabe onde o calo aperta, ele sabe como ele agrada. E é movimento político, futebol também é política. Então, assim, de agora, por isso você falou, eu vou falar de Conchavo, de Samir agora? Puta, bicho. E se eu tiver na mão, se tiver um documento, eu vou querer ser o primeiro a falar. Mas hoje, eu te falo, eu falei muito. E durante muito tempo, pouca gente falou do Edinaldo. E é difícil, porque o Edinaldo achava que você criticá-lo era estar jogando contra o futebol brasileiro. Você não tinha mais acesso, você recebia cara virada, ou as pessoas te olhavam torto no ambiente de seleção, de cobertura de seleção, ou de CBF. E, sabe, o Edinaldo ele não tinha esse traquejo. E, pô, cobrir CBF com o Ricardo, com o Marco Polo, com o Marinho, com o Caboclo, eles podiam ter 1000 defeitos. Eles não criavam ali um ambiente de intimidação. O Ricardo talvez um pouco mais, mas depois. Eles sabiam... Com a imprensa, você fala. Com quem frequenta ali, seja imprensa, seja com quem tá por ali orbitando. Brigar ali era bobeira. Então eles tinham uma relação boa. Tinha o Rogério Caboclo, até o momento dele ser afastado, o cara respondia por assédio, o cara era um... Sabe, não tinha um enfrentamento público ali de querer brigar porque você me denunciou, porque o outro deu uma matéria assim, o outro disse assado. Eles tinham uma liturgia ali, um certo respeito pelo ofício. O Edinaldo não, o Edinaldo era limitado como gestor, era chucro no trato, os relatos eram de que não tinha um bom ambiente interno de gestão, então essas pessoas vão se jogando contra você. Por que vaza? Vaza porque você brigou com alguém ali. E o cara tem alguma coisa que ele vai soltar, ele vai te minar. Ou seja, se você não for um cara gente fina, você pode aumentar o salário de todo mundo, que uma hora você tá fudido. O Samir não, cara. O Samir, os relatos que chegam é de que o cara é agradável, tenta fazer os departamentos darem certo. Hoje, as mesmas pessoas que estavam lá relatam que estão trabalhando, que está mais fácil trabalhar, que voltaram a ter autonomia, que a roda, que a engrenagem está girando. E aí eu vou sentar aqui para falar diferente disso.